Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Bem pessoal, hoje eu vou comentar sobre a quinta rodada do Brasileirão. Então desde já peço o seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Bem pessoal, antes de eu começar a falar sobre os resultados e comentar em cima deles, deixa eu só fazer rapidamente um comentário sobre essa situação que está acontecendo no futebol brasileiro, tá bom? Que esses esquemas que foram descobertos de manipulação, que sinceramente falando é uma vergonha, é algo inaceitável e que deve ser punido com os rigores da lei. Eu já tinha feito um vídeo alguns meses atrás falando sobre esse tema, por conta de uma situação que envolveu o Iranduba, que parece que estava metido nessa situação de esquema de manipulação. Inclusive foi rebaixado e foi multado por conta da descoberta desse esquema. Mas parece que a situação é muito maior do que a gente pensava, que tomou proporções assim, nacionais, Então a polícia investigou e descobriu realmente que tem muita gente envolvida nesses esquemas, que favorecia apostadores, que apostavam, por exemplo, em quantos cartões amarelos uma partida tinha, qual jogador iria receber. Então eles ganhavam por conta dessas situações e alguns jogadores, de algumas equipes acabaram se vendendo para poder favorecer essas pessoas e se venderam por pouco, por 50 mil reais. Eu sei que 50 mil reais, você deve estar falando, mas 50 mil reais é muito dinheiro. Sim, de fato, para nós aqui, meros mortais, assim, posso dizer, é muito dinheiro. Acho que todo mundo quer 50 mil reais assim, de forma honesta na vida, Ia mudar a vida de muita gente. Mas, para termos de jogador de futebol, 50 mil reais não é nada. Porque esses caras ganham 50 mil reais assim, em um mês. Ganham até o dobro, o triplo, ou até 10, 20 vezes mais do que esse valor que eles acabam se vendendo aí. Porque não só tem a questão de salário, tem questão de direito de imagem, tem uma série de coisas que eles ganham por trás, fora o salário, Então, os caras se venderam, acabaram manchando a carreira dele, acabaram também, praticamente acabaram com a carreira deles por conta de um valor tão pequeno, levando em termos um jogador de futebol, que pode ganhar isso muito bem, jogando tanto nos times grandes aqui do Brasil, como jogando lá para fora. Então, é inacreditável como um jogador se vendeu por tão pouco. E é algo impensável, Eles não param para pensar nisso. Tipo assim, só avisar o lucro dele, vou ganhar 50 mil reais aqui de boa, sem me esforçar, E tudo vai ficar de boa, ninguém vai descobrir. Mas acaba descobrindo, e a verdade é que muitos deles realmente praticamente acabaram com a carreira deles. E estão aí, estão sendo afastados dos clubes, muitos deles vão ser desligados, se de fato, porque essa situação ainda está sendo investigada, mas se de fato for comprovada a participação deles, então eles vão ser com certeza ser desligados dos clubes e assim praticamente encerrando a carreira deles como jogadores de forma profissional, tá bom? Então realmente é algo inacreditável que um jogador se submeta a essa situação por tão pouco. E sinceramente falando, eu espero que a justiça puna esses caras com rigor da lei, que sejam punidos, tá bom? Que tenham sanções realmente pesadas, tanto pelo lado desportivo como pelo lado de justiça, para que assim sirva de exemplo para que outras pessoas não pensem em fazer esse tipo de situação, porque é algo realmente vergonhoso que envergonha o esporte de maneira geral. O futebol é um dos esportes que mais tem adeptos no mundo e mexe com a paixão de muita gente que até ganha dinheiro vendendo produtos, trabalhando mesmo nessa área. E saber dessa situação realmente é algo vergonhoso, que realmente
deixa cada torcedor envergonhado por conta dessa situação. Então eu espero sinceramente que a polícia investigue, porque tem muito mais gente envolvida. Com certeza eles vão se aprofundar nesse caso e vão descobrir muito mais coisa, que com certeza, como falo, o buraco é muito mais embaixo. Infelizmente é uma coisa que tá aí à tona, mas precisa ser combatido, tá bom? Então eu espero sinceramente que quem cometeu essa prática criminosa seja punido e de forma bem rigorosa, tá bom? Então vamos lá. Vamos comentar sobre as partidas aqui do Brasileirão da quinta rodada. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos começar pelos jogos que a gente transmitiu, né? No caso, eu narrei aqui alguns jogos. No caso, foram 2. Que foram as 2 primeiras transmissões aqui do canal. Então, se você quer curtir, tá bom, as narrações, se inscreva no canal, tá bom? A gente vai melhorando ao longo do tempo e vai chegar no nível bem legal. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando dos resultados que eu narrei. A gente vai começar da partida que eu fiz quase completa, né? Foi o jogo entre Fortaleza e São Paulo, que terminou em 0-0. E, sinceramente, assim, foi um jogo assim em que o Fortaleza teve mais chances de gol, teve em boa parte do jogo o domínio. Parecia que o Fortaleza iria ganhar do São Paulo até de uma forma até assim fácil, né? Assim posso dizer. Mas por conta de uma expulsão que teve no jogo, né? Deixa eu só ver quem foi o jogador que foi expulso. Foi o Emmanuel Brites. Foi expulso pelo Fortaleza, que isso daí acabou virando o jogo, né? O São Paulo depois disso se animou, foi para cima do Fortaleza, criou boas chances. Parecia que o São Paulo iria vencer o jogo, pois naquele momento tinha um domínio da partida, estava criando mais. O Fortaleza recuou, ficou encurralado pelo São Paulo, mas aí veio o Rodrigo Nestor e também recebeu o segundo cartão amarelo e sendo expulso. As expulsões, assim, ao meu ver, foram corretas, né? Porque, assim, não foram jogadas de cartão vermelho direto. Foram 2 jogadas em que a bola estava sendo dividida. No caso da expulsão do Emmanuel Brites, de fato, teve uma deixada de braço ali que, de fato, acertou, mas não acertou de forma tão, assim, forte o jogador do São Paulo, mas realmente foi uma jogada para cartão amarelo. Como já tinha cartão amarelo, recebeu o vermelho e expulso. O do Nestor foi quase parecido com esse lance, só que em vez de ter acertado o cotovelo com o rosto, ele deixou o braço ali, deixou a mão, acertou a parte do peito ali do jogador do Fortaleza, que deu uma valorizada, caiu no chão ali reclamando que tinha acertado o rosto dele e tudo mais, mas não foi o caso. Mas mesmo assim, foi um lance para cartão amarelo. Como ele já tinha cartão amarelo, também foi expulso. Então, as 2 jogadas foram acertadas pelo árbitro, que também teve uns erros ali meio grotesco ali. Teve um lance que eu achei muito, assim, bizarro, que o goleiro do São Paulo fez uma belíssima defesa, salvou o time do São Paulo, defendendo, pegou com a ponta praticamente do dedo e mandou para escanteio, e o juiz marcou tiro de meta, o que gerou uma revolta nos jogadores do Fortaleza, que partiu para cima para reclamar, mas o juiz marcou tiro de meta, não adiantou em nada. Então, em si, foi um resultado que pro Fortaleza ficou aquele gosto de que poderia ter saído com os 3 pontos, e pro São Paulo, diante da situação, até que foi um bom empate. Foi um bom empate, mas também ficou aquela sensação pro torcedor do São Paulo que poderia ter saído com a vitória, principalmente depois da expulsão do jogador do Fortaleza. O São Paulo teve amplo domínio depois dessa expulsão, mas não soube aproveitar, né? E quando parecia que o São Paulo iria fazer o gol que daria a vitória, teve a expulsão do Nestor, que é um jogador que já está sendo muito questionado pela torcida. A torcida começa a cornetar ele, que já é de hoje, que ele vem fazendo umas partidas assim, e que acabou desse jeito, né? 0-0. Como falei, a gente transmitiu essa partida, né? Somente com
com a minha narração, tá bom? Eu não tenho direito de imagem, então eu não posso mostrar nenhum tipo de, imagem do jogo, tá bom? Então, deixa isso bem aqui frisado, tá bom? Que são narrações somente com narrações, sem imagem, tá bom? Só a minha voz ali e uma imagem estática, tá bom? Então, dito isso, vamos pro outro jogo que eu narrei, né? Eu narrei somente o segundo tempo, que eu tive alguns problemas técnicos que impossibilitaram eu fazer toda a narração de todo o jogo, mas a gente deu para aproveitar um pouquinho do jogo entre Flamengo e Goiás, que terminou com a vitória do rubro-negro carioca por 2-0. Então, assim, o que foi essa partida? O Flamengo foi um resultado importante, porque o Flamengo vinha de 3 derrotas seguidas. Então o rubro-negro precisava vencer esse jogo, porque a equipe estava naquele momento na zona do rebaixamento e a torcida já estava começando a chiar por conta desses resultados negativos e também por conta do último jogo da Libertadores, né, que o Flamengo estava vencendo o Racing e acabou levando o empate praticamente quase no final da partida. E aqui o Flamengo jogou de forma assim, razoavelmente bem. Não foi uma partida primorosa do rubro-negro. O Flamengo teve dificuldades em certos momentos da partida para adentrar a área do Goiás. Inclusive ficou naquele toquezinho para um lado, toquezinho para o outro. Tinha vezes que recuava. Aquele toquezinho que a torcida não gosta, né? Que, como falar, aquele arame liso, né? Que seca, mas não fere. Pois é, o Flamengo em alguns momentos da partida ficou nesse esquema, mas mesmo assim criou bem. Teve ótimas oportunidades de ter feito um placar maior. Só que aquela coisa, que esse é o grande problema do Flamengo, é que a equipe cria bastante, mas não sabe aproveitar as oportunidades para poder de fato fechar a partida, se posso dizer. Eu não posso citar outro exemplo, tá bom? Mas assim, e nisso o time dá a possibilidade da equipe adversária reagir e até buscar o empate e a virada, como foi com o jogo lá do Racing. Então o Flamengo poderia ter sacramentado a vitória no começo, teve ótimas oportunidades, mas não conseguiu e deu chance para o Goiás, que ainda assustou o rubro-negro. Teve um lance em que o jogador do Goiás pegou a bola e praticamente saiu na cara do gol. Saiu na cara do Matheus Cunha, que fez uma boa defesa, defendendo com o pé. E falando nele, né, o Matheus Cunha, que assim, não foi tão exigido na partida, mas até que quando ele foi mesmo exigido, ele se saiu bem. Esse foi um lance que ele saiu muito bem, defendeu, salvou o Flamengo de levar um gol e tem tudo para se credenciar a ser titular do Flamengo. O São Paulo já está de olho nele e parece que ele vai ser titular na partida de hoje. Eu estou fazendo esse vídeo justamente no sábado, dia 13 de maio de 2023, então talvez o Matheus Cunha assuma a titularidade do rubro-negro. E para um pouco do Goiás, né? Antes de falar do Goiás, tem que fazer uma observação, que é a questão da questão física do time do Flamengo, né? A gente teve o Pedro, que fez um dos gols, né, de pênalti, e quando cobrou o pênalti, ele saiu machucado. Incrível, né? O jogador que tinha acabado de voltar de lesão, simplesmente saiu machucado depois de praticamente bater na bola. No caso, bater um pênalti e assim saiu machucado. Entrou o Bruno Henrique, outro jogador que está vindo de lesão. A lesão do Bruno Henrique foi mais grave, né? Passou, se eu não me engano, foi quase 8 meses de molho, né? Se recuperando. Ele voltou agora. Obviamente não é aquele Bruno Henrique ainda que a torcida se acostumou a ver, mas aos poucos está começando a se recuperar. Jogou um pouco melhor nessa partida. Ainda, como falei, não foi aquele Bruno Henrique que a torcida quer, mas está começando a se recuperar. E outra também foi a questão do Gerson, né? Que também desfocou a equipe, também sentiu ali dores ali no aquecimento, então não entrou na partida. E nisso chama bastante atenção por conta disso, né? Da questão de como que tá o físico, né? A questão física do Flamengo, que faz até o torcedor ficar com uma pulga atrás da orelha, porque, poxa, como é que jogadores que acabaram de sair da lesão, acabaram de sair de um tratamento, retornam para a equipe e de imediato também já sofre nova lesão? Então tem alguma coisa errada aí no departamento médico do Flamengo.
Como é que o departamento médico não consegue recuperar os jogadores? Então eis a questão, né? Essa é a grande questão que está acompanhando o Flamengo, que está sofrendo com desfalques muito importantes que deixa a equipe realmente enfraquecida por conta disso e que realmente fazem muita falta dentro de campo, tá bom? Então essa foi a partida. Rapidamente falando do Goiás, né? Esqueci de falar do Goiás. Goiás que teve mais um revés, né? Goiás que tá na zona do abismo, né? Na zona do rebaixamento, tá em 18º. O Flamengo, só pra gente falar da posição do Flamengo, tá em 12º, com 6 pontos. O Goiás tá em 18º, tá com 3 pontos. Então o Goiás realmente tá fazendo um péssimo Brasileiro. Eu tinha comentado em um vídeo passado justamente que o Goiás poderia ser um time de meio de tabela. E eu acho assim que o Goiás também não é uma equipe tão fraca assim para estar nessa situação, né? Obviamente que não é uma equipe de ponta, mas também não é uma equipe tão fraca assim. Mas pelo futebol que está apresentando nesse exato momento, realmente é de preocupar e se continuar desse jeito realmente vai brigar para não cair, com sérias chances de ser rebaixado, tá bom? Então, rapidamente comentário sobre o Goiás nessa partida. Então vamos lá, vamos para a próxima partida de forma rápida para a gente não perder tempo. Vamos falar, a gente já falou do São Paulo, da partida do São Paulo, já falamos do Fortaleza, já falamos do Flamengo, já falamos do Goiás e vamos falar dos líderes, né? Vamos falar do atual líder, que é justamente o Fogão, que está simplesmente detonando nessa temporada. O Botafogo, que está com 100% de aproveitamento, é a única equipe com 100%, tá bom? Então realmente o Botafogo tá simplesmente detonando e tá tendo uma campanha maravilhosa que acho que nem o mais otimista torcedor do Botafogo, o Botafogo pudesse esperar. Então vamos lá. Eu só vou beber uma aguinha antes de continuar. Vamos lá. Assim, a partida do Botafogo. O Botafogo jogou bem, jogou muito bem. Inclusive, é incrível como o Luiz Castro conseguiu dar uma encorpada nessa equipe, né? O time vem jogando bem. Inclusive, o gol que o Botafogo fez, né? No Corinthians, foi uma jogada belíssima, né? A gente vê todo o trabalho em equipe ali, de passe de bola, de movimentação de jogador, né? De esquema tático ali, que é algo realmente bonito de se ver. Então a gente vê que realmente o Luiz Castro está fazendo um bom trabalho. Isso daí é mérito também da diretoria, que bancou o Luiz Castro, porque assim, o Botafogo não vinha fazendo boas partidas. Inclusive no Campeonato Carioca, sequer chegou nas fases semifinais. A equipe conquistou a Taça Rio, que foi um título de consolação ali, mas a temporada, por enquanto, assim, antes do começar o Brasileiro, estava sendo decepcionante pro torcedor do Botafogo, que estava preocupado, pensando que o Botafogo iria ficar ali nas últimas posições, né, brigando para não ser rebaixado. E o diretoria bancou, né, muita gente já estava pedindo a cabeça dos Castro, querendo essa demissão. A diretoria bancou ele e tá aí. Tá aí o resultado. O Botafogo jogando bem. O time já tá começando a ficar bem ajeitadinho, bem organizado. Então é uma equipe que realmente vai dar trabalho para muita gente. E merece estar na liderança. Vem jogando realmente o futebol bem assim, bem bonito de se ver, né? Não tá igualzinho o Fluminense, né? Que ainda tá um futebol, o melhor futebol do país, no caso o Fluminense, mas o Botafogo tá jogando bem. Por incrível que pareça, talvez a única partida que não tenha jogado bem, mas venceu, foi justamente a primeira, que foi justamente contra o São Paulo. Mas fora essas aí, a equipe vem jogando bem, vem demonstrando futebol até bem mesmo evolutivo, bem bonito. E tá aí, sendo merecedor. Inclusive, deixa eu fazer um comentário, porque eu vi muita gente comentando sobre o Botafogo e comentando até de forma, como posso dizer assim, desrespeitosa, né, com o Botafogo. Inclusive até o Neto, né, falou sobre isso, que a imprensa carioca menosprezava o Botafogo,
chamavam o Botafogo disso daquilo, falando que praticamente só existia o Flamengo no Rio, que o Botafogo não era isso tudo, enfim. Esses comentários desrespeitosos. E a questão é a seguinte: o Botafogo, instituição Botafogo, é gigante, tá bom? Não tem como a gente dizer, ah não, Botafogo tá não sei quantos anos sem título, mas se a gente pegar a instituição Botafogo, é gigante, tá bom? Ponto. Outra coisa, a equipe do Botafogo atual tem uma equipe mediana, ok? Então, a equipe, ao meu ver, tá fazendo um ótimo campeonato brasileiro. É uma equipe realmente que merece ser respeitada, tá bom? Porque tem jogado um bom futebol, tanto é que tá aí vencendo as suas partidas. E realmente, de fato, merece respeito. Então dizer, menosprezar a equipe do Botafogo, dizer que é isso, aquilo, é uma falta de respeito com a instituição. O Botafogo já revelou grandes jogadores, já teve, por exemplo, um dos maiores jogadores do mundo, que era o Garrincha. E que apesar de nos últimos anos não ter momentos bons, né? Como eu tinha falado no vídeo passado, talvez o último bom momento que eu vi o Botafogo ter foi na época do Sidorf, que veio pra cá e o Botafogo fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas assim, com a SAF, que é uma coisa também que eu tenho que comentar, que a torcida do Botafogo tem muita esperança que o Botafogo possa montar boas equipes e assim ser competitiva, brigar por títulos. Também tem que ter paciência, porque é o seguinte: futebol, na realidade, não é como um FIFA ou um PS, onde você pega a grana, tem um monte de grana e sai contratando Messi, Cristiano Ronaldo, o Haaland, enfim, esses jogadores de ponta. Futebol não é assim. A SAF veio justamente para poder resgatar o Botafogo de forma econômica. Então, muita gente estava criticando o dono, né, praticamente, do Botafogo, o John Textor, por conta disso, né, porque o Botafogo estava fazendo assim, umas campanhas bem mesmo ruins, e a torcida estava cobrando, né, pensando que assim, tá cheio de dinheiro, então por que não compra jogador bom, entendeu? E as coisas não funcionam desse jeito. As pessoas têm que perceber que um clube de futebol, como o próprio nome faz, clube, é muito mais do que só futebol. É muito mais do que só pegar dinheiro e contratar jogador. Então o orçamento não é só para contratação, é também para pagar funcionário, para pagar jogador, para fazer manutenção. Tem a parte também que é fora do futebol também que tem que manter. Então tem uma série de despesas por fora também. Então, fora as dívidas, né, que as equipes têm, né? No caso, o Botafogo também tem uma grande dívida aí. Então, a SAF tenta se organizar nessa questão. Então, a questão de reestruturação do clube em si demora. Não é uma coisa que sai da noite pro dia. Às vezes demora anos até a equipe se reestruturar para poder começar a ganhar títulos. Então, não é dessa forma assim de o time tem dinheiro, então sai comprando todo mundo. Não é desse jeito. Então tem que ter paciência também para poder ver a equipe se reestruturar para poder assim brigar por títulos. Então, é preciso ter paciência. Precisa ter paciência para poder assim colher os frutos. Assim como a diretoria teve paciência com o Luiz Castro, poder ter mandado ele embora. O Botafogo está sendo humilhado aí, perdendo partidas após partidas, e mandado embora. Tchau, Luiz Castro, contrata outro treinador medalhão aí e segue a vida. Mas não, tiver paciência e tá aí o resultado. Botafogo na liderança, com 100% de aproveitamento e tá aí. Como falei, o Botafogo, eu mantenho essa minha opinião. O Botafogo vai ser campeão? Eu sinceramente acredito que não, por conta de questão técnica, de elenco, assim posso falar. Porque assim, o elenco do Botafogo é mediano, não é um elenco assim, fantástico. Então, ao longo da temporada, como o Botafogo também vai dividir as suas atenções com Copa do Brasil e a Sul-Americana, então em algum momento o fator físico vai pesar, e esses jogadores vão ter que ser
substituído para poder descansar. Então, o banco do Botafogo não é esse banco todo. Então, a questão técnica vai cair. Entendeu? Então, a tendência é justamente que o Botafogo tenha uma caída. Assim, tá bom? Então, essa é a questão. Por isso que eu acho que o Botafogo não vai ser campeão. Mas pode ser que faça uma boa campanha e que brigue por uma vaga na Libertadores. Isso eu posso dizer que o Botafogo tem muita chance de ter, né? Chegar numa Libertadores novamente e assim brigar até para ir diretamente para a fase de grupos, não precisa ir para aquela fase preliminar. E assim, essa questão aí que eu falei somente de cair, isso vai acontecer com todo mundo, por conta da divisão de atenção com outras competições. Vai acontecer isso com o Palmeiras, vai acontecer isso com o Fluminense, Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo, enfim. Todas as equipes que tem mais de uma competição jogando, em algum momento vai ter que dar uma, como posso dizer assim, uma priorizada em certas partidas para poder assim tentar ver se consegue avançar nas competições. Até porque o Campeonato Brasileiro é uma competição longa, né? Vai até o final do ano. Então, muita equipe, a tendência é justamente entrar com o time de reservas para poder poupar jogadores. Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra de poupar, tem que entrar com o time titular, mas a verdade é que jogador não é uma máquina. É um jogador, é um ser humano e ele se desgasta muito. Jogar em alto rendimento toda a partida é uma coisa complicada. Então, os jogadores tendem a ter uma baixa técnica, uma queda de rendimento ao longo da temporada por conta de cansaço, de desgaste físico, que isso também pode até piorar levando a uma lesão. Então, tem essa questão, tá bom? Então, vamos do Botafogo aqui. Então, só para encerrar, só uma última coisa do Botafogo. Então, assim, pessoal, não menospreze nenhuma equipe, por mais assim que ela esteja numa situação complicada, tá bom? Então, principalmente, não desrespeitem a instituição, que tem uma história muito bonita e que realmente merece muito respeito, tá bom? Então, o Botafogo merece respeito e merece todos os elogios por conta dessa campanha que vem fazendo, tá bom? Então é isso, vamos para a próxima partida? Vamos falar do vice-líder, né? Que antes do Botafogo jogar, era o líder, que é justamente o Palmeiras, que simplesmente passou o carro em cima do Grêmio, venceu de 4-1, resultado que é inquestionável. O Palmeiras jogou muita bola, jogou muito e praticamente amassou o Grêmio. Mas eu queria destacar uma frase do Abel Braga, o Abel Ferreira. O Abel Braga, não sei de onde que tinha o Abel Braga, mas assim, do Abel Ferreira, que ele falou numa coletiva que ele chamou a equipe de máquina de trabalho. Eu simplesmente achei sensacional essa palavra dele. Por quê? Porque assim, ele podia ter sido arrogante. Ele poderia chegar na coletiva, a minha equipe é uma máquina de jogar bola, ou então uma máquina imparável, uma máquina invencível. Ele poderia ter chegado e falado isso, mas ele falou assim, a gente é uma máquina de trabalho. Então, por que eu achei sensacional essa frase? Porque é isso o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, desculpa. O Abel Ferreira, ele é um cara que trabalha muito, se esforça muito para tirar o melhor do jogador. Inclusive, uma coisa que eu achei sensacional, que muita gente não dá a mínima, é a questão dele de gestão de pessoa, de jogadores mesmo. Que ele até monitora a questão do sono dos jogadores. E eu achei sensacional isso, porque muita gente menospreza essa questão do sono, mas é um fator também que pesa muito no rendimento do jogador. Porque um jogador que não dorme direito, não tem as horas de sono correta, ele também tem um baixo rendimento. E muita gente menospreza isso. E o Abel não. Ele teve um vídeo ali dele falando sobre isso daí. E eu achei sensacional, que até nisso ele monitora. Então você vê o foco do cara, de como ele quer ser vencedor. Mas não é aquele vencedor por acaso. É um vencedor que é através de realmente de trabalho, de pesquisa, de estudo. Então, se o Palmeiras está nessa situação que está hoje em dia, que está uma fase maravilhosa, que o torcedor realmente está realmente contente, está orgulhoso da equipe, é muito
em função do trabalho do Abel Ferreira. E muito por conta dessa situação toda que ele faz, desse trabalho todo que ele faz com os jogadores, que ele consegue tirar o melhor do time. E assim, o time realmente rende bastante. E por mais que você diga, mas o Palmeiras nessa temporada tem tido uns jogos bem abaixo, inclusive tem pegado muitos gols, mas aí é que tá. O Palmeiras, até quando saiu perdendo, ele foi buscar o resultado. Por exemplo, contra o Vasco, que foi a única equipe que conseguiu tirar pontos do Palmeiras, o Vasco estava na frente por 2-0 e o Palmeiras foi buscar o resultado. Brigou até o final e se tivesse mais tempo, poderia ter saído com a vitória. Então, a gente vê que a equipe do Abel não vai ser facilmente derrotada na temporada. Então, isso daí é que faz o Palmeiras tão forte. E eu, sinceramente, vendo o Palmeiras nessa temporada, eu vejo que o Palmeiras está até mais forte do que ano passado. Não na questão de contratações, mas na questão mesmo de elenco mesmo, como o Abel tá trabalhando a equipe. Então a equipe realmente tá mais casca grossa, a equipe que realmente briga bastante, que luta bastante, que não se entrega, e isso realmente é algo que é de se admirar numa equipe. Então realmente o Palmeiras está de parabéns e já tá lá na segunda posição, e com certeza vai brigar novamente para ser campeão brasileiro no final do ano. E eu acredito que, sinceramente, opinião minha, eu acredito que vai novamente conseguir, pelo que vem apresentando. Então Palmeiras, de fato, vem se credenciando a ser novamente campeão. E falando um pouco do Grêmio, né? Eu tava falando sobre arrogância, né? E tudo mais. Cara, tem dois caras que eu tenho que comentar aqui, dois técnicos. Mas vamos lá. O Renato Gaúcho, é assim, ele tem bons trabalhos. Mas só que o problema do Renato é que parece que ele deixa subir demais da cabeça dele. Ele se acha o suprassumo dos técnicos, ele se acha o suprassumo como ele foi como jogador, né? Isso acaba atrapalhando um pouco ele. E assim, o Grêmio nessa temporada tá tendo altos e baixos. Inclusive, eu vendo alguns vídeos de gremistas, assim, considerar a temporada até agora decepcionante, né? Apesar do título gaúcho, que é assim, como eu sempre falo, campeonato estadual não é parâmetro para nada. E assim, o Grêmio conquistou o título gaúcho, ok, legal, mas assim, teve dificuldade contra o Caxias. Então, a equipe já não vinha demonstrando ser tão assim forte como aparentava ser, né? Apesar das contratações, né? E ter contratado o Luis Soares, que é outro que também tá tendo altos e baixos. Começou muito bem a temporada fazendo gols, mas agora também tá oscilando, né? Tem feito um campeonato brasileiro até agora que esperava dele, né? Esperava que ele ia vir aqui e arrebentava, mas até agora não foi esse jogador, apesar de ser um atacante fora de série, né? Considera o Luis Soares um ótimo atacante, mas tá também oscilando, assim como a equipe do Grêmio, né? Então, como eu falo, campeonato estadual não é parâmetro para nada, conquistar o título, mas isso não credencia a equipe para se credenciar a título, né? Porque quando chega no campeonato brasileiro é outra questão, é um outro nível. E o torcedor realmente às vezes se empolga demais, né? Vendo o time no estadual, vendo a equipe jogar bem, mas contra equipes de nível abaixo. E eu via muito torcedor do Grêmio já achando que a equipe ia vir pro Campeonato Brasileiro e ia vir brigando por título, né? Então, preciso ter muita calma, né? Pra poder você avaliar bem o que o teu time tá rendendo. Como falei, Campeonato Estadual é uma espécie de pré-temporada para time grande. Eu sinceramente não acho que o Campeonato Estadual deve acabar, até porque é uma competição que mantém muito time pequeno, porque muito time pequeno só tem um campeonato estadual para disputar, e se acabasse os campeonatos estaduais, muita equipe ia fechar as portas, porque não ia ter como se manter. Então, para mim, precisa manter os campeonatos estaduais, mas assim, para time grande, não vale, assim, não é parâmetro para nada, né? Não quer dizer que teu time tá bem na temporada. Vale, assim, o título, né, para questão de zoação com o torcedor rival, né, para você ganhar moral, principalmente quando você ganha de um rival seu. Mas fora isso, não é algo realmente que você pode levar para dizer que teu time tá credenciado a ser campeão de alguma coisa na temporada, uma coisa grande, tá bom? Então realmente o Grêmio
não vem apresentando futebol assim tão bom. Não tem sendo aquele time que a torcida espera e fosse mais competitivo, e tá oscilando, né? Levou uma goleada do Palmeiras e agora precisa se recuperar na competição. Muito bem, vamos ver qual vai ser o próximo jogo que a gente vai comentar aqui. Muito bem, vamos lá falar um pouco sobre... vamos falar do Fluminense, né? Vamos falar do Flusão, que venceu o Cruzeiro por 2-0. O Fluminense que agora também já chegou também junto com o Palmeiras ali nas primeiras colocações. E Fluminense novamente mostrando que vai brigar por esse campeonato. É uma equipe forte, uma equipe realmente que vem demonstrando ser uma equipe que vem jogando futebol bonito, como eu falei e volto a repetir. É a equipe que vem jogando de forma mais bonita no futebol brasileiro, então vem demonstrando isso, e conta com um artilheiro que praticamente não cansa de fazer gol. O Cano realmente nessa temporada vem arrebentando e tem tudo para ser artilheiro do Brasil, né, de forma geral. Então realmente a temporada do Cano acho que o Cano já vem tendo outras temporadas com artilheiro, mas essa eu acho que tá realmente no seu auge, né? Tá no momento iluminado o Cano e realmente vem ajudando muito o Fluminense, que jogou muita bola, né? Teve também outro jogador realmente que também vem jogando muita bola, que é justamente o Ganso. O Ganso realmente parece que começou a recuperar aquele futebol que ele tinha lá do tempo do Santos. Obviamente que do tempo do Santos ele jogava mais, mas nesse do Fluminense ele realmente vem jogando muita bola, vem ajudando muito o time do Fluminense e tem sido o cérebro da equipe, né? A equipe ali na frente realmente está muito bem servida. E como questão negativa, eu tenho que falar da expulsão do André, que novamente vem cometendo umas falhazinhas e dessa vez quase que prejudica a equipe. Mas também eu tenho que falar do Cruzeiro, um lance que cria uma certa polêmica, né? Eu estava comentando muito, e foi justamente o lance do pênalti perdido do Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve 2 pênaltis perdidos de forma sequencial. No caso, o jogador do Cruzeiro perdeu. Deixa eu só ver o nome do jogador para ficar a informação completa. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Tá, foi o Bruno Rodrigues que perdeu os 2 pênaltis. E a questão da polêmica não foi nem a questão da marcação do pênalti, mas sim de quem iria bater o pênalti. Porque assim, o Bruno Rodrigues bateu o primeiro pênalti e perdeu. Na sequência, o Henrique Dourado, que é um jogador que muito torcedor conhece, né? Jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, teve passado, se não me engano, também no Palmeiras. Ele pegou a bola e iria cobrar o pênalti. E o Bruno Rodrigues foi lá e pegou a bola, discutiram os dois ali de quem iria bater o pênalti. E no final das contas, o Bruno novamente foi lá e cobrou a cobrança de pênalti. E errou de novo. Realmente errou as 2 cobranças. Mas o que chamou bastante atenção é justamente isso, né? Dessa discussão entre os dois para ver quem iria cobrar o pênalti. E acabou novamente o Bruno errando. Então, foi um lance realmente que foi bem curioso, né, da rodada e que chamou a atenção. E assim, o Cruzeiro não jogou ruim, né? Não fez uma péssima partida. Teve mais chutes no gol, chutou bastante, mas não foi eficaz. Teve até bons momentos em que poderia ter feito o seu gol, mas, como falei, não soube aproveitar. O Fluminense foi mais eficaz no ataque, soube muito bem aproveitar suas chances e saiu vencedor. Mas mesmo assim, o Cruzeiro com a derrota não se distanciou tanto assim das primeiras colocações. Está em 5º lugar, por enquanto ainda continua a fazer uma boa campanha. E o Fluminense, né? O Fluminense no caso está em 3º já e já começa a disputar as primeiras colocações justamente com o Botafogo e o Palmeiras. Tá bom? Então vamos lá para a próxima partida? Vamos comentar a próxima partida que a gente
ainda não falou, né? Deixa eu ver quem a gente pode falar. Tá, vamos falar do resultado que pra mim foi um resultado que surpreendeu, né? Assim que foi o resultado entre Curitiba e Vasco. No caso, o empate entre os dois. Por que me surpreendeu? Porque eu, sinceramente, achava que o Vasco iria deitar e rolar nessa partida. Porque assim, o time do Vasco é superior ao do Curitiba. O Curitiba realmente tem uma equipe bem abaixo e com certeza vai brigar para não cair. Então, o Vasco poder perder uma grande chance e poder até sair com uma vitória até boa lá do Paraná, mas não jogou bem. O Curitiba, inclusive, fez o primeiro gol e até os 80 minutos do segundo tempo estava na frente. Aí foi nos 80 que o Vasco empatou. Então, se a gente pegar a partida em si, realmente o Vasco teve momentos bons, começou atacando bem, mas novamente a equipe não consegue criar, assim, fazer das chances que cria os gols, né? Não fazer sobre aproveitar as chances. Então, pegou novamente muito nas finalizações e o Curitiba foi lá e marcou seu primeiro gol. E depois disso, foi naquele desespero, né? Em busca do empate, atacou bastante e foi até os 80 realmente não tinha, assim, conseguido até furar a defesa do Curitiba. E depois disso, fez o gol, mas não, mais uma vez, não soube aproveitar as chances que teve e saiu com o empate. Assim, pro Vasco, assim, se a gente olhar no quesito do resultado, foi um resultado ruim, um empate contra um time que tá brigando ali por baixo. Então, pro Vasco, que quer brigar por algo assim grande, né, na competição. Inclusive começou bem o Campeonato Brasileiro, tá bom? Enfrentou dois adversários que eram credenciados a serem assim, postos a título, né? No caso, ganhou do Atlético Mineiro na casa do Atlético e empatou com o Palmeiras. Então a temporada parecia que o Vasco iria sonhar com algo grande na competição. E a equipe vem oscilando muito, né? Não vem jogando tão bem. Tem partidas em que faz bem e tem outras que não joga tão bem assim. Teve resultados que até foram bons, né? Tem esses dois que eu falei e também teve empate com o Fluminense, que por conta do adversário tá numa fase mais iluminada, foi um bom resultado. Mas também o Vasco pode ter saído com uma derrota de lá, porque o Vasco foi encurralado pelo Fluminense no segundo tempo. Então o Fluminense pode ter saído com uma vitória em cima do Vasco naquele jogo. Então o Vasco teve, assim, teve uns resultados bons, mas também teve os resultados bem ruins, né? Teve a derrota por Bahia, que o Vasco também poderia ter tido uma melhor sorte, poderia até vencer, e teve esse empate, né? Que talvez esse empate tenha sido mais assim, surpreendente, né? Por conta da qualidade do time do Curitiba. Por mais que o Curitiba esteja, no caso, jogou em casa, mas o Vasco tinha condições de vencer o Curitiba, né? Até vencer bem. Então o Vasco, se quer sonhar com algo grande na competição, tem que vencer essas equipes que têm uma questão técnica inferior. Porque se perder pontos para equipes inferior tecnicamente, aí mais à frente, quando realmente a coisa apertar, vai sentir falta desses pontos por briga por vaga de Libertadores. E até, eu sei que o torcedor do Vasco não quer nem ouvir falar disso, mas até porque a equipe não tem equipe para brigar por rebaixamento, né? No caso, por brigar para não cair. Então, mas isso pode fazer falta. Então o Vasco tem que abrir o olho e tem que vencer as equipes, porque o Vasco tem uma equipe mediana, tá bom? Não é uma equipe também primordial, mas montou uma equipe assim que é nível médio, tá bom? Não é nenhum supra-sumo de
de equipe, não é uma equipe das mais fortes, mas realmente tem uma equipe que dá para fazer uma campanha melhor no campeonato. Então vamos esperar do que vai ser do Vasco nessa temporada e esperar que o Vasco realmente melhore. Até porque o técnico, o Barbieri, eu sempre comento isso com alguns amigos, né, que eu converso aqui em off, que o Barbieri, ele é um técnico que, assim, ele começa muito bem os trabalhos dele. Ele começa dele é muito bem, é bem forte, consegue vitórias, assim, boas, né? Mas, ao longo, quando vai caminhando a temporada, ele começa a cair o rendimento dele. Foi assim com o Flamengo, foi assim com o Red Bull Bragantino. E tá assim com o Vasco, né? Apesar também do Vasco ter uns resultados bem vexatórios nessa temporada, né? Que eu posso citar justamente é o amistoso com o Atlético, que a equipe perdeu. Que apesar de ter sido um amistoso, realmente foi um resultado que chamou a atenção de muita gente, principalmente do torcedor vascaíno. E teve também a eliminação pro ABC, né? Dentro do seu estádio, né? Do São Januário, que realmente foi algo que foi vexatório e acabou tirando a equipe de uma competição importante que também dá muito dinheiro, né? Então, assim, o Vasco precisa melhorar e precisa vencer esses jogos que contra equipes inferiores para assim sonhar com uma coisa grande na competição, né? Porque a equipe, por enquanto, ainda não está passando confiança para o torcedor de que realmente vai brigar por algo maior na competição. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu ver, eu vou passar rapidamente para as outras partidas, tá bom? Para comentar de forma rápida, para a gente encerrar. A gente teve a vitória do Atlético Paranaense em cima do Internacional. O Atlético Paranaense fazendo uma boa campanha, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. A equipe está em 4º lugar. E o Internacional é uma equipe que, assim, faz boas partidas, mas também tem péssimas partidas. E tem partidas que meio que não joga nada e vence, né? Um exemplo disso é justamente contra o Flamengo, que a equipe não jogou bem, mas venceu o rubro-negro carioca. Então, o Internacional realmente tem uma campanha bem irregular na temporada e já preocupa o torcedor, né? Já que essa derrota, né, é a segunda consecutiva, então o Internacional quer se manter lá em cima, então realmente precisa reagir o mais rápido possível, porque se perder a terceira seguida, aí pode ser que comece a rondar a zona do rebaixamento. Tá bom? Então vamos lá pro próximo destaque. Rapidamente, a gente teve o Bragantino empatando com o América Mineiro. Resultado ruim pros dois. O América Mineiro que ganhou um pontinho, né? Tá ali na última colocação, com 1 ponto em cima do Bragantino. E o Bragantino é aquela equipe que, sinceramente, já foi muito forte no passado. Já teve uma equipe que dava trabalho para as equipes, mas agora tá sendo uma equipe de meio de tabela, né? Já teve bons momentos né? Já foi vice-campeão da Sul-Americana, já frequentou Libertadores, já brigou ali por cima, mas assim, bem decaindo, né? Esperava que a equipe de Bragança fosse uma potência no futebol depois de ter sido tá sendo administrado, né? No caso, por aquela famosa marca de bebida, né? Que tem, de energético. Então, esperava que o Bragantino fosse uma equipe realmente que fosse se tornar uma potência, mas pelo que a gente vê, realmente é uma equipe que tá começando a ficar ali no meio de tabela, assim, não tem mais assustado muita gente, mas mesmo assim é uma equipe realmente que merece um respeito por conta da equipe que tem. Já foi mais forte, mas realmente agora não tem sido mais e tá ali, né? Tá no meio ali da tabela e parece que a equipe não evolui, por incrível que pareça. Quando pensa que o Bragantino vai ser a equipe que vai dar trabalho pros grandes brasileiros, mas não consegue, né? Inclusive no próprio Campeonato Paulista, né? A equipe poderia ter saído melhor, né? Mas mesmo assim acabou sendo eliminado para surpresa, que foi justamente o Água Santa, que acabou indo para a final. Então, vamos lá para a próxima partida, né?
Vamos ver se... Qual partida que a gente não comentou ainda? Deixa eu dar uma rapidinho aqui. Beleza, a gente comentou, beleza. Vamos comentar, pra fechar, a vitória do Atlético, né? Teve a vitória do Atlético em cima do Cuiabá, né? 4-0, o Atlético Mineiro se recuperando na competição. O Atlético Mineiro que não vem fazendo uma boa temporada, vem sendo uma temporada decepcionante. Foi uma vitória-chave, né, para a equipe sair daquela parte ali incômoda, né? Mas mesmo assim a torcida está bem decepcionada com a equipe que não vem fazendo uma boa campanha, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. E o Cuiabá é aquela coisa, né? O Cuiabá que tem uma equipe que, ao meu ver, não é para estar na zona do rebaixamento, é uma equipe técnica mediana, com alguns nomes famosos, mas vem jogando também péssimas partidas e com isso realmente está rondando a zona do rebaixamento. Beleza? Então, deixa eu ver o que mais a gente vai comentar aqui. Beleza, vamos do Santos, né? Falta só o Santos comentar. O Santos que venceu bem o Bahia, 3-0. Deu uma saltada ali na tabela, né? O Santos que agora é o 9º colocado. Então, venceu bem o Bahia, que depois da confirmação da SAF, né? Deu uma animada. A SAF que do Bahia foi adquirida pelo Grupo City, né? Que é um grupo que já tem várias equipes pelo mundo e que tem tudo, assim, a longo prazo, né? Para que torne o Bahia uma equipe competitiva no cenário nacional, né? Que seja uma equipe forte no cenário nacional que a torcida espera, né? E o Grupo City, eles não brincam num serviço, né? À toa aqui, por exemplo, temos o Manchester City, né? Aí sendo uma equipe bem temida, né? E muitos consideram hoje uma das melhores equipes do mundo, né? Ali era o Real Madrid, ali estão ali disputando. Inclusive tem o jogo deles na Liga dos Campeões da Europa, né? Então tem tudo pro Bahia ser uma das melhores equipes do Brasil a longo prazo, tá bom, né? De forma imediata. Assim como eu falei do Botafogo, eu também uso como exemplo pro Bahia, que o Bahia também, no caso a torcida tem que ter paciência com o Bahia para poder colher os frutos. Mas esse resultado em si pro Bahia foi ruim. O Bahia que teve uma boa vitória na última rodada, né? O Bahia que teve uma boa vitória, tinha se recuperado, mas voltou a perder, então deu uma descidinha. E o Santos foi um resultado muito importante, porque o time também estava ali no meio de tabela, ali já periquitando a zona do rebaixamento. Então foi um bom resultado para dar um alívio para a torcida que tá preocupado com o Santos, né? Pelo futebol que o Santos está apresentando, que o Santos realmente não está tendo uma temporada boa, né? Nos classificou para as semifinais das quartas de finais do Campeonato Paulista. E estava ali até rodando a zona de rebaixamento do Paulistão, né? Que é surpreendente para uma equipe que com tanta tradição como o Santos, né? Então realmente é algo que a torcida está preocupada, mas avisa até um alívio e o Santos realmente precisa voltar a jogar bem para poder, assim, dar um pouco mais de confiança para a torcida. Eu sei que o elenco não é forte, não, conta com muitos garotos que estão assumindo a bronca, né? Estão tentando trazer resultados para a equipe, mas realmente, de fato, a equipe do Santos não tem uma equipe tão boa assim como a torcida merece. Tá bom, pessoal? Então, beleza, então esses foram os resultados da quinta rodada, tá bom? E vamos lá para a classificação. Vamos lá de forma rápida para a classificação, já que o vídeo já tá ficando bastante longo, então vamos lá. Vamos lá, quem tá primeiro colocado com 100% de aproveitamento é o Fogão, tem 15 pontos. Quem tá em segundo colocado é o Palmeiras, com 13 pontos. Terceiro colocado é o Flusão, com 10 pontos. Quarto colocado vem o Furacão, com 9 pontos. Quinto colocado temos a Raposa,
o Cruzeiro tem 9 pontos. Sexto colocado, a gente tem o Leão do Pici, o Fortaleza, com 9 pontos. Sétimo colocado, a gente tem o Tricolor Paulista, o São Paulo tem 8 pontos. Em oitavo, temos o Galo, o Atlético Mineiro, que se recuperou e está com 7 pontos. Nono, o Peixe, que também se recuperou no campeonato e já está em nono colocado, na sétima colocação. Com 7 pontos, desculpa, 7 colocação. Está com 7 pontos do Santos, tá bom? Em décimo, a gente tem o Grêmio, e também tem 7 pontos. Décimo primeiro, a gente tem o Internacional, com 7 pontos. Em décimo segundo, a gente tem o Flamengo, com 6 pontos. Décimo terceiro, a gente tem o Bahia, com 6 pontos. Décimo quarto, a gente tem o Vasco da Gama, o Vascão tem 6 pontos. Décimo quinto, a gente tem o Bragantino, com 6 pontos. Décimo sexto, a gente tem o Timão, que tá ali numa situação bem complicada, né? Tá em 16º, tem 4 pontos. 17º, a gente tem o Cuiabá com 4 pontos. Em 18º, a gente tem o Goiás com 3 pontos. E quem tá na vice-lanterna é o Coxa Branca, que tem 2 pontos. Curitiba tem 2 pontos, tá bom? E quem tá na última colocação, segundo a lanterna do campeonato, é o Coelhão. O América Mineiro tem apenas 1 ponto e tá em último colocado no Brasileirão. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e também, caso você não seja inscrito, se inscrever no canal, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que puder dar essa força, tá bom? Para fazer o canal a cada dia crescer mais. E fiquem de olho no canal, tá bom? Que a gente pode fazer uma transmissão de alguma partida, como falei, somente com narração, tá bom? Sem imagem. Eu não tenho direito de imagem, então se eu colocar qualquer imagem do jogo na transmissão, posso pegar um strike. Isso pode prejudicar muito o canal. Então, se você quer curtir uma narração, sei que na narração não é profissional, tô aprendendo, tô ainda começando nesse mundo do YouTube, eu não sou narrador profissional, tá bom? Tô trazendo conteúdo a mais pro canal, para dar uma variada, tá bom? Então, se você quer curtir uma narração aqui de algum jogo, fique de olho no canal, tá bom? Que a qualquer momento pode aparecer uma notificação de ao vivo. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima.